pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e temos como tema de hoje quando o aplauso revela a ferida. Nós observamos que o ser humano, ele tem uma necessidade muito grande de reconhecimento. Às vezes nós não nos damos conta dessa necessidade. Mas a grande questão é que quando o aplauso do homem, ele se torna uma fonte de vida para a pessoa, isso revela uma marca muito grande em seu interior. É a demonstração de uma ferida aberta. E essa ferida, ela precisa ser tratada. E ela é tratada a partir justamente do entendimento que muitas vezes nós temos dos louvores dos homens. Eu quero trazer hoje a história para vocês de um rei de Israel, muito conhecido, que foi o rei Saul. O rei Saul, ele, por conta de uma ferida existente no seu interior, acabou conduzindo todo o seu reinado a partir dessa ferida. E por isso, ele acabou perdendo o trono. E quantas pessoas têm perdido algo que Deus tem para suas vidas, justamente porque elas esperam esse aplauso. E nós vamos perceber, a partir desta história, que isso é muito perigoso. E eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo. Vamos lá. E vamos ver o que está descrito aqui em 1 Samuel, no capítulo 21, a partir do versículo 17. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantava em suas danças: Saul abateu os seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Aqui nós observamos uma situação muito complexa, na verdade, nesse período de Israel. Nessa época, quem era o rei? Era o rei Saul. E o rei Saul começou a perceber que o seu povo estava agora com os olhos voltados ao rei Davi. E a partir daí, você começa a observar toda a caminhada de Saul a partir desse louvor que esses homens deram a Davi. Saul não admitia esse tipo de situação. E por que ele não admitia isso? Porque ele tinha algo no seu interior que precisava ser tratado. Desde o princípio da caminhada de Saul, desde o início que ele foi consagrado rei de Israel, nós observamos que Saul, ele tinha um problema de rejeição no seu interior. Quando Samuel foi separar Saul, inclusive ele falou que, como ele da menor tribo, que era a tribo de Benjamim, da menor família, ele não se via enquanto rei de Israel. E até mesmo quando ele foi para ser ungido rei de Israel, ele se escondeu. E a partir daí você observa que Saul já demonstrava essa ferida interior, que é a ferida da rejeição. E a ferida da rejeição tem uma característica bem interessante. Geralmente pessoas que têm essa ferida, elas têm uma dificuldade muito grande de ver o seu valor. Por quê? Porque a ferida da rejeição mexe com o direito de existir da pessoa. Então, a partir do momento que você tem a ferida da rejeição, você não consegue ver o seu valor. E pelo fato de você não ver o seu valor, você acaba esperando com que alguém de fora veja esse valor. E por esse motivo, existe essa busca intensa por aprovação. Por esse motivo, muitas pessoas acabam sendo conduzidas por essa busca, porque elas não conseguem sentir no seu interior essa aprovação. Então, elas vão buscar no lado externo. Então, durante toda a caminhada do rei Saul, você observa que ele sempre buscou a aprovação dos homens, os louvores dos homens. Em muitos momentos você percebe que Saul desobedece a Deus porque ele preferia agradar aos homens. E aí começa um perigo muito grande para a nossa vida interior. E é aquilo que o Senhor precisa tratar com alguém que tem a ferida da rejeição. Porque se você é alguém
que não consegue ver valor em você, se você é alguém que não se sente pertencente, você vai acabar sendo escravizado por essa busca por reconhecimento, por essa busca por um aplauso, que era aquilo que Saul ele estava vivenciando, que ele buscava e que ele buscou durante muito tempo da sua vida. E olha só, apesar dele ter sido um homem que foi escolhido por Deus, ele não conseguia, a partir do olhar do Senhor a respeito dele, ele não conseguia se ver enquanto rei de Israel. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando Davi chega e que ele vê que as pessoas começam a ter o olhar por Davi, ele começa a ter pavor, ele começa a ter medo de que ele perderia o reinado. Apesar de que já tinha sido dado para ele essa informação pela desobediência dele. Então, ele começou a ver os aplausos que estava sendo dado a Davi, ele começou a perseguir Davi. Agora, a grande questão é o seguinte: você pode estar vivendo uma situação como essa hoje, em que você acaba se comparando com outro ao teu lado, porque você não consegue visualizar o valor que você tem. Muitas vezes você pode estar num ambiente de trabalho em que você busca por elogios no ambiente de trabalho, e quando você vê alguém no seu ambiente de trabalho sendo reconhecido, sendo elogiado, você começa a ficar com raiva disso, como aconteceu com Saul. Mas o ponto que você precisa avaliar é justamente que você está sendo conduzido por uma dor. Você está se conduzindo por uma ferida. Por quê? Porque você está sendo escravizado pelo elogio humano. E nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Todas as vezes que você verificar na sua vida, quando alguém ao seu lado está recebendo um reconhecimento, um elogio, e que no seu interior você sente algo que te incomoda, é o momento de você parar e visualizar aquilo que está acontecendo no seu interior. Porque eu quero te dizer que o problema não é em si esse sentimento que aparece. Você precisa aprender a lidar com esse tipo de sentimento existente no seu interior, entendendo que você pode ser um ser para além dessa ferida. Essa ferida não precisa conduzir a tua vida, porque você não precisa se basear em uma dor. Esse era o ponto que Saul precisava entender, que ele não precisava ser conduzido por aplausos e louvores dos homens, porque eu quero te dizer que a ferida da rejeição, ela deixa de ter força em sua vida e te conduzir a partir do momento que você começa a entender que você não precisa de aplausos de ninguém. Você não precisa de louvores humanos. Por isso que na palavra de Deus ele é muito bem claro. Importa você agradar aos homens ou a Deus? Importa que você agrade a Deus. Esse é o ponto que nós precisamos entender. A nossa base, o nosso fundamento precisa ser em Cristo Jesus. A partir do momento que eu não busco mais aplausos de pessoas, eu não vou mais sentir a dor da rejeição. Esse é o ponto. A dor da rejeição, ela só acontece enquanto a gente se conduz por aplausos. Então, quando alguém está me elogiando, alguém está me reconhecendo, eu estou fazendo aquilo. E quando a pessoa não te reconhece, você vai deixar de fazer aquilo que você acredita que é o correto ser feito? E você observa muito hoje no mundo das redes sociais. Muitas pessoas, elas baseiam sua vida, às vezes por visualizações em Instagram, curtidas em Instagram ou visualizações em YouTube. E muitas vezes você deixa de fazer coisas que são propósitos de Deus na sua vida. Por quê? Porque eu não estou tendo curtida. Porque eu não estou tendo visualização. Quando a gente começa a entender o propósito de Deus na nossa vida, a gente não vai se basear por esse tipo de aplausos, de louvores, que hoje tem nome de curtidas, ou então nome de comentários. Por quê? Porque senão você vai escravizar a sua vida por isso. Então a grande questão que você precisa entender é: a ferida da rejeição, ela só conduz a tua vida até o momento que você
continuar nessa busca por aplauso. Mas eu quero te dizer que em momentos na vida da gente, você vai ter o louvor dos homens. Agora você precisa saber como receber isso. E na verdade não é nem receber os louvores dos homens. Na verdade é você entender que os louvores dos homens, eles são vazios. Esse é o ponto. No final da história, não tem sustentabilidade. E isso não pode ser o teu preenchimento. A partir do momento que você começa a compreender isso, você é conduzido por propósito. Porque se Deus te orientou a fazer algo, não é porque uma grande maioria de pessoas não estão te aprovando que quer dizer que isso não vem de Deus. Não, talvez Deus está te usando para alcançar uma vida. Porque essa vida vai alcançar milhares de outras vidas, por exemplo. Então, como é que você pode basear a sua vida a partir de aplausos humanos? Isso é muito arriscado. Aí você deve estar me perguntando, Alexandre, eu consigo ver isso na minha vida, o que eu faço? A primeira coisa que você precisa entender é que a tua identidade precisa estar firmada em Cristo Jesus. A tua identidade, que foi defraudada por conta de uma ferida, ela está deturpada. E você precisa organizar a tua identidade. O teu direito de existência e de valor está em Cristo. Se Ele te deu vida, é porque existe um propósito na sua vida aqui nessa terra. E a partir do momento que tu começa a entender a tua identidade em Cristo Jesus, isso faz toda diferença na tua vida. Porque você não vai medir mais a tua vida pelos louvores dos homens. E quando vier esses aplausos, esses elogios, você pode receber o amor deles, não os louvores deles. Tem uma grande diferença. Receba o amor deles, entendendo que não vai ser isso que vai conduzir a tua vida, mas o que vai conduzir a tua vida é propósito. Esse é o ponto que alguém que tem a ferida da rejeição precisa começar a compreender. Compreender a sua identidade firmada em Cristo Jesus. A partir do momento que você tem a sua identidade firmada em Cristo Jesus, Ele vai começar a mostrar o propósito pelo qual você foi criado. E por esse motivo você vai conduzir a sua vida, porque você conduz por um propósito, não por aplausos, não por elogios. E a partir daí você vai ter liberdade. Liberdade em ter uma vida baseada nessa verdade. E não sendo conduzido por uma mentira, por um engano, de uma ferida com uma rejeição. E aí você não termina como acabou Saul terminando, que perdeu o seu trono por causa dessa busca por aprovação, porque ele não reconheceu a identidade dele e acabou perdendo aquilo que ele tinha maior medo de perder, que era o trono de Israel, porque ele não entendeu o propósito que o Senhor tinha para fazer através da vida dele, e ele acabou perdendo o seu trono para Davi. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, não deixe de curtir o nosso canal, e se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo Por Trás do Coração. Tchauzinho!